pastor Oswaldo esteve aqui, juntamente com os irmãos, estudando, falando um pouco sobre o Natal, sobre a unicidade, né? Eu consegui acompanhar um pouco, não muito, até disse para ele, mas até disse, se eu quiser continuar, pode. Ele falou que eu podia, né? Então a gente dá uma sequência aqui nessa noite. Eu quero estar meditando com os irmãos a respeito de doutrinas bíblicas, não exatamente entrando nelas, mas o que é, qual a importância. Nós ouvimos muito as pessoas às vezes dizem assim, olha, mas lá na minha igreja a gente não tem doutrina, né? Ou na igreja que eu pertenço não tem doutrina. A gente ouve algumas pessoas assim, não, porque a igreja em que eu pertenço é a igreja tradicional, outra a igreja avivada, outra igreja, e cada uma vai sendo de um jeito. E quando a gente começa vendo de tradição ela é boa desde que seja bíblica, e a Bíblia fala ainda a respeito dos judeus, invalidando, né, querendo invalidar a lei de Deus pela tradição que eles tinham. Então a gente fala, mas o que é? Pode, por acaso, uma igreja cristã não ter doutrina? Né? Porque o que é doutrina? Ensinamento, conjunto de regra, né? As pessoas que estudam aí direito, vê que existe um ordenamento jurídico, ou seja, várias regras doutrinárias que está especificando, dando diretrizes daquilo que deve fazer. Como pode uma igreja dizer que é cristã e ela não tem doutrina? Porque o que é doutrina, como foi falado, é ensinamento. E o que Jesus mais fez foi ensinar, ou seja, deixar a doutrina. Embora no Velho Testamento já apareça a palavra doutrina, e é falado da lei do Senhor, e a lei do Senhor é uma doutrina, é um ensinamento que foi dado, e eles deveriam estar passando. E quando nós vemos lá, né, o livro de Malaquias, né, que sempre gostamos de ler, lá, ora, e vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então, o que diferencia uma pessoa servir a Deus? Porque o que nós vemos mais hoje, irmão, no mundo evangélico, no mundo gospel, no mundo que se diz cristão, são pessoas assim, não, eu lá na minha igreja é assim, na minha é desse jeito, na minha, e vai cada uma do seu jeito. E nós entendemos que nós não temos igreja, a igreja é do Senhor. E quando nós, como pessoas físicas, vamos lá e montamos uma empresa, uma pessoa jurídica, nós estabelecemos as regras, então nós podemos fazer do jeito que nós queremos fazer. Porque a empresa é nossa, então a gente faz do jeito que a gente acha que deve, desde que esteja dentro do plano legal, ou seja, debaixo das leis. Da igreja do Senhor, não tem nem jeito de nós dizermos, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, porque a doutrina que foi dada é para toda a igreja, para o povo de Deus. Então nós vemos que a Bíblia fala de pelo menos, né, 3 tipos de doutrina, né? Ele fala da doutrina de Deus, a sã doutrina, fala da doutrina dos homens e doutrina de demônios. Existe pelo menos a menção de 3 tipos de doutrinas dentro da palavra do Senhor Jesus. Bom, e o que é então cada um deles? Para que serve a doutrina? Esses dias o pastor Moisés fez uma live, né, falando a respeito de usos e costumes. Irmãos que não viram, vejam, né, que é bastante importante, que às vezes, olha, qual que é o costume do céu? A igreja precisa ter o costume do céu, né, o uso que é no céu. Quantas vezes nós gostamos, eu sempre digo para os irmãos, as pessoas pegam lá, e no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinando a orar, assim, olha, Pai nosso está no céu, e vão falando, repetindo toda aquelas palavras que Jesus, assim, que não é por vãs repetições que vão ser ouvidas, e as pessoas vão repetindo, e ele diz assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Então, como é no céu, precisa ser na terra, né? As pessoas têm esse uso, seus costumes, conforme vai. Se foram para um país muçulmano, ninguém precisa falar que ele é muçulmano, pela característica dele, pela roupa dele, dá para saber que ele é um muçulmano, e assim da maneira que nós vestimos. Eu quero tratar um pouquinho, os irmãos, conversar um pouquinho a respeito da importância da doutrina para a igreja de Deus. Que tipo de doutrina, né? Eu peguei algumas traduções, doutrina é um conjunto de princípios que fundamenta um sistema religioso, político ou filosófico, ideologia, sistema, teoria, algumas coisas desse jeito. E nós vemos aqui que realmente cada tipo de religião tem a sua doutrina, né? Ainda que muitas vezes essa doutrina é dos homens ou às vezes de demônios. Como é que a gente sabe que é dos homens ou de demônios?
Bom, aquilo que é contrário àquilo que Jesus ensinou, a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, ela é doutrina de demônios. Aquela que é um conjunto de regras estabelecido por homem, que ele não vai contra a palavra de Deus, mas que também não tem fundamento bíblico, que precisa ser feito, é uma doutrina de homem. Então, aí cada um vai, mas fora isso, que está dentro da palavra de Deus, a pessoa precisa seguir, né? Existem determinados grupos que o homem precisa usar paletó e gravata, e se ele tiver sem paletó e gravata, ele não faz parte do grupo doutrinário. Não é doutrina bíblica, né? Não é doutrina de demônio, porque não tá, a Bíblia não manda, mas também não é pecado, mas desde que você imponha, ele passa a ser uma doutrina de homens que é colocada. Mas como é que a gente vai conseguir então diferenciar o que é uma doutrina bíblica, portanto a sua doutrina, como a doutrina de homem e como doutrina de demônios? Como é que a gente consegue saber? Porque quantas vezes os irmãos sabem, vai vendo, assim, não, as mulheres não precisam usar véu, porque isso foi para a igreja de Corinto, naquela época, porque tinha uma situação cultural e tal, e conta uma história. E às vezes as pessoas dizem, não, então não precisa porque está lá. Ah, a questão da ceia, né? Porque as pessoas vão lá, cada uma faz uma 30 dias, cada 30 dias vão lá, compram um pão, faz um suco de uva e coloca ali, apresenta dizendo que é a ceia do Senhor. Isso é bíblico, tem base bíblica, né? Nós não temos a base bíblica para isso, então se nós não temos a base bíblica, não é uma doutrina bíblica. E ela segue algumas diretrizes bíblicas que nós precisamos conhecer. Então eu quero tratar com os irmãos, conversar um pouquinho sobre doutrinas bíblicas, a importância que tem, porque não adianta nós dizermos que nós pertencemos a Deus, se nós não seguimos as normas, as regras, os ensinamentos de Deus. Então, esses ensinamentos bíblicos, esse conjunto teológico, né, de estudos a respeito de Deus, a respeito da palavra do Senhor, forma um conjunto de doutrina que ela pode ser distorcida, né, e ser colocada ao bel prazer do ser humano, mas aquelas que diz respeito à palavra de Deus, importante para cada um de nós. E é tão difícil porque muitas vezes, né, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, e a Bíblia deixa muito claro, o próprio Jesus assim, errais não conhecendo as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Quais Escrituras? A palavra de Deus. Desde Gênesis, Apocalipse, é tudo palavra de Deus. Irmãos, não pode esquecer que quando o diabo foi tentar a Jesus, na tentação, depois dos 40 dias que ele jejuou e orou, teve fome, o diabo foi para tentá-lo usando o quê? As Escrituras. Ah, era a lei, mas eram as Escrituras. E como é que Jesus venceu o diabo? Usando o quê? As Escrituras, também do mesmo jeito. Olha, o diabo dizia, Senhor, está escrito, né? Aos teus anjos dará ordem para não tropeçar com o pé em uma pedra. Pode pular daqui para lá que não vai acontecer nada. E Jesus disse, mas também está escrito, não vai tentar o Senhor teu Deus. Então, conhecendo as Escrituras, como é que nós vencemos, né? Através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E aquele que não conhece a Deus, a Bíblia até fala que ele é levado a todo vento de doutrina, né? Então um de cá fala, o outro vai de lá e fala, e às vezes nós confundimos a esse respeito. Então é importante para cada um de nós, o texto que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? E principalmente essa palavra doutrina, a gente vê como instrução, conhecimento, né? Do que por meio de estudo ou leitura da palavra de Deus, né? Ensinamentos bíblicos, é isso que nós queremos fazer nesta noite. A importância da doutrina para a igreja precisa conhecer as doutrinas bíblicas que são ensinamentos bíblicos. Volto a dizer para os irmãos, hoje nós não vamos estar entrando em nenhuma doutrina bíblica, talvez mencionando alguma ou outra, mas enfim, o que é doutrina bíblica? Por que é importante a igreja ter a doutrina? Então quando alguém diz assim, não, eu pertenço à igreja A, B, C, Y, Z, lá na minha igreja não tem doutrina, então alguma coisa está muito esquisita, porque a igreja precisa de doutrina. Porque desde o princípio, nós vamos ver que quando Cristo vem a esse mundo, a admiração que causava no povo era porque a doutrina dele era diferente dos fariseus e dos saduceus, embora estivessem com a lei, mas era uma palavra que não tinha autoridade.
Então, a doutrina de Deus é aquela que nos dá autoridade. Por que que nós oramos crendo que Deus realiza milagres? Por causa da palavra de Deus, a doutrina de Deus, né? Então, ela dá autoridade para aquele que está debaixo dela. Quando nós vemos aquela palavra que foi dita, o centurião falando com Cristo, né, que a respeito do seu criado, ele procura Jesus para que pudesse criar o seu criado, e o centurião disse, Jesus propôs ir até a casa do centurião. E o centurião disse assim: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas eu também sou homem sujeito à autoridade, eu estou debaixo de autoridade, e eu entendo o que é autoridade. Então, manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus disse: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé desse jeito, porque aquele homem, ainda que não pertencesse à nação de Israel, ele conhecia o princípio da autoridade, então ele estava debaixo de autoridade, e a doutrina bíblica é que dá autoridade para a igreja. Por exemplo, nós falamos das irmãs dos véus. A irmã, para orar e profetizar, ela precisa estar com o véu, porque é um sinal de poderio. 1 Coríntios 11, versículo 10, né? Capítulo 11, versículo 10, é isso? Acho que é, hein? Os irmãos, se ficar na dúvida, procura lá, mas é quase que certeza, 99,3% de certeza, né? Que 1 Coríntios 11, 10 está escrito isso, por causa do poder, porque está já guardando a palavra do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 2 de Atos, que nós lemos inicialmente, irmãos, nós vemos a respeito, que fala desde o capítulo 2, que eles ficaram em Jerusalém, houve o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia fala que eles todos foram cheios do Espírito Santo. E agora, depois de estar cheio do Espírito Santo, no versículo 37, ele fala que a respeito do que as pessoas estavam felizes, perguntaram, ele mandou que fosse batizado. No versículo 41 fala que foi batizado, todos que de bom grado receberam a palavra de Deus, e naquele dia foi quase 3.000 almas. E no versículo 42, que nós lemos inicialmente, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente vai continuar lendo. Olha, espera aí. Mas a Bíblia fala a respeito de doutrina, sã doutrina, doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina dos demônios. E muitas vezes as pessoas dizem: como é que nós diferenciamos? Por quê? A Bíblia está falando aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos não eram homens? Então a doutrina era de homens? Não. Por quê? Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, e a Bíblia fala que a igreja está fundamentada na onde? Nos apóstolos, nos profetas. A palavra de Deus foi dada através dele. Deus sempre usou, irmãos, homens. Lá no, eu marquei agora, acho que 3,16, né, que diz que toda a escritura divinamente inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada, houve a inspiração, Deus usou os homens para que pudesse falar. Então a doutrina bíblica, ela está baseada naquilo que os apóstolos deixaram para nós. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, livro dos apóstolos, para frente, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, quando nós vemos todas essas cartas, nós vamos encontrar para nós a doutrina bíblica, o conjunto de doutrinas que foram dados, o conjunto de ensinamentos que foram dados para nós. Então aqui, quando diz no versículo 42 que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos estavam passando para eles, daquilo que aprenderam, nós vamos ler um texto um pouquinho mais para frente, o próprio apóstolo Paulo, ele dizendo assim que ele não recebeu de homem algum, mas que ele recebeu diretamente do Senhor. O apóstolo Paulo deixou as suas doutrinas. Então, evidentemente que a doutrina está fundamentada, o fundamento da igreja está na doutrina dos apóstolos da palavra de Deus, não nos novos apóstolos, né? Surgem tantos apóstolos por aí e não são de fato os apóstolos, porque os apóstolos que nós encontramos, todos aqueles que tiveram um encontro direto com Deus lá atrás, e no caso do apóstolo Paulo, que veio depois, né, ele fala aqui como de um aborto, né, de um abortivo que ele teve, mas desses últimos apóstolos. Então até Paulo, não dali para frente, aquele se dá o apóstolo fulano de tal, então ele disse que pode fazer isso, é exatamente o que a igreja católica faz. A igreja católica diz assim: olha, quem disse que tudo que precisa ser feito está na Bíblia?
porque eles entendem que o Papa é o representante de Deus na terra, então aquilo que o Papa fala, as pessoas devem obedecer porque ele é o representante de Deus, mas não é isso. A Bíblia nos fala a respeito das doutrinas que foi deixado por Deus aos apóstolos, aquelas que o próprio Jesus falou, que deixou ensinamento, é isso que a igreja deve fazer. E aqui no versículo 42, que estava cheio do Espírito Santo e batizaram, foram cheios do Espírito Santo também, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, o que significa essa palavra perseveraram? Continuavam, permaneciam. A igreja ainda precisa permanecer na doutrina dos apóstolos. A doutrina que foi dada para a igreja lá atrás, no fundamento, a igreja nasceu exatamente daqui, os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles permaneceram, a doutrina é a mesma. A Bíblia diz que mesmo que se descer um anjo do céu, pregar um evangelho diferente desse que foi ensinado, ele deve ser maldiçoado, é maldito, é anátema. Por quê? Não há mudança. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, quando nós vemos na lei, havia um conjunto de leis, de normas, de doutrinas para a nação de Israel, mas que estava apontando para Cristo. Quando Cristo chega, ele estabelece um novo concerto, uma nova aliança, e a igreja permanece dentro dela, desse conjunto de doutrinas, E aqui, como nós lemos aqui, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, mas além da doutrina dos apóstolos, irmãos, que faz parte, inclusive, essas outras palavrinhas da doutrina, que muitas vezes as pessoas não preocupam com elas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A igreja, irmãos, precisa viver em comunhão. Não tem jeito da pessoa assim, eu faço parte da igreja, mas eu não estou em comunhão. O que é estar em comunhão? Juntos, ter em comum, estar juntos mesmo. Pessoal, eu sirvo a Deus lá na minha casa. Não, você que faz parte da igreja, permanece na doutrina, mas precisa estar em comunhão primeiro com Deus e depois com os demais também. A comunhão é dessa forma. Então, estar em comunhão também faz parte da doutrina bíblica. No partir do pão e nas orações. Oração faz parte também aqui das doutrinas bíblicas. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinha tudo em comum, vendia propriedade, fazenda, repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverava unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E como consequência desse conjunto de fatores, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que havia de se salvar. Então veja que para o crescimento é necessário estar dentro da doutrina bíblica, dos ensinamentos, dos mandamentos, porque quem salva é a igreja, quem salva é os pastores, é os irmãos? Não, quem salva? Jesus. E como é que a gente entende o caminho da salvação? Doutrinas bíblicas. Então, a doutrina é algo primordial. Quando alguém diz lá na minha igreja não tem doutrina, mas como é que você espera ser salvo se não tem ensinamento da palavra de Deus? Se não tem regras de fé, de acordo não com o que a gente acha, mas de acordo com o que a vontade de Deus quer, daquilo que Ele deixou para nós. E a palavra de Deus é que ensina para nós o caminho que nós devemos seguir. Então, doutrina bíblica serve, entre outras coisas, para a salvação. Significa que aquele que está longe das doutrinas bíblicas, está longe da salvação, porque está longe da regra de fé, do manual da salvação. Como é que nós chegamos a Deus? Como é que nós temos o conhecimento do pecado? Através da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, que são os ensinamentos bíblicos, nós entendemos se nós estamos afastados de Deus ou não. Então, a doutrina bíblica, a igreja que diz assim, não, na minha igreja não tem doutrina, alguma coisa está errada. Doutrina sempre vai ter, ou do homem, ou dos demônios, ou de Deus. Por quê? O conjunto de regras que determinados grupos evangélicos seguem é uma doutrina que eles estão seguindo, E ainda que desde o Velho Testamento, olha o que foi dado a um cântico de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 2. Sim.
Versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, quem vós? Os que estavam ali naquele dia. Aos vossos filhos, que não estavam ali, mas a geração futura, a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja aqui, para quem que é doutrina? Tantos quantos Deus chamar. Para eles que estavam ali, para a geração futura, que eram os filhos deles, para os que estavam longe, mas para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Se você entende que você foi chamado por Deus, que você tem o chamado de Deus, a doutrina bíblica é para você. Coisa gloriosa isso, né? O ensinamento bíblico é para nós. E a grande questão é, como é que eu vou conhecer se eu não leio, se eu não estudo, se eu não medito? O salmista diz assim, bem-aventurado o homem que medita, Salmo primeiro, né? Que medita na lei do Senhor todos os finais de semana. Não é assim? Não é de dia e de noite. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Irmãos, já pararam para ver o que significa a palavra meditação? O que é meditar? Ouvir é meditar? Ler é meditar? O que é meditar? Lembrar, irmão, está falando ali, o que mais? Pensar, raciocinar, né? Entendi. Voltar para a palavra. A meditação, irmãos, é você ir fazer um raciocínio de aplicação da palavra de Deus na sua vida. Quando você medita, você vê assim que perseverava na doutrina dos apóstolos. O que fala perseverava? O que é isso? Permaneciam. Aí a gente volta para nós assim, eu estou permanecendo na doutrina dos apóstolos? Quando eu não estou permanecendo, eu estou me afastando, então eu preciso meditar nisso. Se eu estou guardando a palavra de Deus. Quando nós vemos lá o livro de Apocalipse, é assim, bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurados os que lêem e guardam a palavra. Então eu preciso ouvir, eu preciso ler e eu preciso guardar. É a mesma coisa que quando alguém está tirando a sua habilitação, ele vai lá no cursinho lá, né? Todo mundo que tirou a habilitação faz o cursinho, lê o livrinho, decora o livrinho, faz a prova, e aí depois você sai para dirigir. Quando você sai para dirigir, o que você precisa ter em prática? Toda a teoria que estava no livro, né? Então quando você vê lá uma placa de para e você acelera, né? É assim, né? Não está adiantando nada, o sinal vermelho você acelera. Não, o que estava dizendo lá a teoria? E agora é você colocar em prática. Então é exatamente isso que serve a palavra do Senhor Jesus, nós colocarmos em prática os ensinamentos bíblicos. E a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, a carta para os Coríntios foi para a igreja de Coríntio, a carta para Timóteo só foi para Timóteo, para Tito só foi para Tito. Será que é isso? Tanto é que a gente vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo que é para a igreja de Coríntios, mas ele vai falando que todos os santificados. Então a carta é para todos santificados. As palavras que estão ali, ainda que primeiramente foi escrita para a igreja de Coríntios, mas é para todos santificados. Então se você é santificado, ela é para você também. Agora se não é, não tem problema. No versículo que eu citei para os irmãos aqui, de Deuteronômio, está no Velho Testamento, olha que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Muitas vezes as pessoas falam, mas para que ficar lendo, para que ficar estudando? Toda quinta-feira a gente vem no culto, tem estudo da palavra de Deus, chega domingo de manhã, Molancar vai reunir com a mocidade, em vez de ficar cantando, vai fazer estudo. Aí as crianças vêm, as professoras ficam estudando a palavra de Deus, mostrando para Deus, para que tudo isso? Não é isso? E quando nós lemos lá em Deuteronômio, né, o capítulo 32, esse cântico de Moisés, Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, alguém lê para mim, por favor? Protege a minha doutrina como a chuva, destine a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Uma coisa interessante, desde o Velho Testamento, goteje a minha doutrina como a chuva. Os irmãos já perceberam o que estava dizendo? Alguém já viu o que é uma goteira? Se você pegar 5 litros de água e fizer um furinho embaixo e deixar ela gotejando,
Quanto tempo os irmãos acham que vai demorar para aquela 5 litros de água acabar? Um bom tempo, né? Não sei quanto tempo. Mas o que ele está dizendo? Goteje a minha doutrina como a chuva. Não precisa derramar de uma vez, mas vai o tempo todo gotejando, falando da doutrina, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Fala na segunda de manhã, fala na segunda tarde, fala na segunda noite, fala na terça de novo, porque já falou, mas precisa falar gotejando. É um gotejamento, vai caindo. Destile o meu dito como orvalho. Irmãos, ouviram, quando está meio friozinho, cai o orvalho, amanhã amanhece a relva, a grama está toda molhadinha, você pisa dela, você se molha todo, né? Ainda que ela não está encharcada, mas ela está toda molhada por cima, como chuvisco. Ele não está falando como uma chuva forte, derrama, que destrói tudo, mas como um chuvisco que vai caindo e sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. A doutrina de Deus, ela precisa ser a todo momento. Se nós lembrarmos lá atrás na lei, os irmãos lembram o que era dito para os pais fazer com os seus filhos, a respeito da lei de Moisés? Deveria ensinar ela quando? As crianças até cantam, né? Ao deitar, ao levantar, e andando pelo caminho, né? De onde que tira isso? Irmãos, olha, você andando pelo caminho, fala para ele, ao deitar fala, ao levantar você fala, ensina para ele, coloque, escreva na tua casa, para que esteja no coração. Precisa conhecer a lei de Deus. Então você, olha, goteja, vai falando, fala o tempo todo. E tem um ditado popular, eu falei de gotejar, que diz assim: pingo d'água em pedra dura. Você pegar, joga de uma vez, não acontece nada, né? Mas fala hoje, já não surgiu efeito, fala amanhã, e vai falando de novo. E a gente olha para isso aqui, irmãos, é tão glorioso, porque é bíblico, né? Goteje a doutrina, fale da doutrina, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e continue falando, né? Parece uma coisa que é tão distante, mas não, é bíblico. Olha, goteje, vai falando sobre ela o tempo todo. Então nós, como igreja, temos que conhecer a lei do Senhor, a doutrina de Deus, ela é importante, levando, irmãos, em consideração, doutrina como os ensinamentos bíblicos, conhecer a Deus, saber a Deus, a vontade dEle, aquilo que Ele espera de cada um de nós. É a mesma coisa que você fosse contratado para trabalhar numa empresa e você chegasse pela manhã e picasse o seu cartão, entrasse lá e ninguém te desse instrução do que você ia fazer. O que você vai fazer durante o dia todo? Ficar lá parado esperando alguém mandasse fazer alguma coisa, porque ninguém te deu instrução. E quando nós recebemos Jesus e entramos para servir a Ele, o que nós precisamos? Receber a instrução de Deus para saber o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Né? Nós observamos que quando Paulo ele estava preso, Paulo e Silas, né, que estava preso, quando que ele estava preso e o carcereiro, meia-noite, abriu-se as portas, o carcereiro disse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? Eu não sei, me fala aqui o que eu preciso fazer para ser salvo. E aí ele foi lá e falou para ele que precisava ser salvo. Então, goteja a palavra de Deus. Tem lugar para falar a palavra de Deus? Da onde que nós devemos falar a palavra de Deus? Todo lugar. A Bíblia até diz, né, Paulo escreveu assim: insta, em tempo, fora de tempo, insista, né? Qual que é o tempo? Todo o tempo nós devemos estar falando a palavra do Senhor Jesus, inclusive gotejando. No livro de Provérbios, no capítulo 4... Livro de Provérbios, capítulo 4. Aqui nós estamos falando da palavra de Salomão, né? Provérbios 4, versículo 2. Então é interessante falar, a doutrina não deveria estar só no Novo Testamento, fala sobre ela no Velho também, né? Provérbios 4, 2. Quem achar, pode ler. Olha, pois os dons da doutrina. Se tem boa doutrina, o que significa? Que tem doutrina ruim também. Ensinamento bom, tem ensinamento ruim. Então, olha, Salomão diz assim: eu dou boa doutrina, dou bom ensinamento. Não sei quantos irmãos já pararam, tiveram tempo e leram os provérbios de Salomão. Quantos já tiveram disposição de ler os provérbios de Salomão? Né? São 29 capítulos. Alguém vai dizer assim: não, pastor, são 31. Não, são 29 de Salomão, depois tem o 30 e o 31 que não é de Salomão, mas são 29 de Salomão.
Lá, o que ele está falando? Da sabedoria, do conhecimento dele. Então, eu estou dando para vocês bons ensinamentos. Se você vai seguir, eu não sei, mas eu estou dando para você bom ensinamento. Não deixe a minha lei. Significa que todos vão obedecer a lei? Não. Mas a boa doutrina precisa ser ensinada, falada. É tempo e fora de tempo. A igreja, irmãos, ela precisa ter a doutrina sã, a boa doutrina, a doutrina sadia, né? Quando a Bíblia fala a respeito da sã doutrina, significa que tem doutrina que não é sã, não é sadia, não é boa, mas a boa doutrina, ela precisa ser ensinada, passada para cada um de nós. Quem deve ensinar a doutrina? Todos, né? O ensinamento de Deus é para todos. Se você recebeu, você precisa passar da mesma forma. Olha aqui o que Jesus fez, né? Lá no livro de... Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 28, 29. Mateus. Que estava terminando o sermão da montanha, né? Jesus ensinando para eles. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, não como os escribas. Olha que coisa interessante. Jesus concluindo, né? Esse discurso. Qual o discurso? O discurso que ele começa lá atrás, no Sermão da Montanha. Jesus começa a dizer para eles lá atrás, né, os irmãos vão perceber, no capítulo 5, acho que na verdade começa, do capítulo 5, ele começa lá no capítulo 5, falando, subiu no alto monte e começou a dizer para eles um monte de ensinamentos que Jesus fala aqui. Quais são as doutrinas? Todas essas que estão nesses capítulos para trás, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus concluindo esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Por que que a multidão ficou admirada dos ensinamentos de Jesus? Os escribas, os fariseus também não ensinavam a lei de Moisés? Ensinava. Mas por que que eles admirou da doutrina que Jesus estava ensinando? Diz assim, porque os ensinava com autoridade. Os escribas e os fariseus, embora tivessem com a lei de Moisés, não tinham autoridade. Por que não tinha autoridade? Porque apesar de conhecer a lei de Moisés, não a praticava, não obedecia. E todo aquele que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, a Bíblia fala que ele é semelhante à onda do mar. Então, aquele que pratica está debaixo da autoridade de Deus, como nós falamos ali a respeito daquele homem, do centurião, que disse, eu entendo o que é autoridade, eu estou debaixo da autoridade, então eu tenho autoridade. Jesus tinha toda a autoridade, aliás tem, né, toda a autoridade, todo o poder, e se nós estivermos em Cristo, nós também temos a mesma autoridade, porque Ele deu para cada um de nós. Então veja aqui, o que muda na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo, é que Ele falava com autoridade e não como aquele que não tinha autoridade. A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus é que dá autoridade para a igreja. Por que que a igreja reúne? Por que que a igreja prega a salvação? Porque ela tem autoridade de Deus. A doutrina da salvação é uma doutrina que foi deixada por Jesus e a igreja tem também a autoridade de pregar. Ela tem autoridade de perdoar os pecados, porque da mesma maneira que Jesus perdoou, deu autoridade para que a igreja pudesse pregar o evangelho e todo aquele que crê recebe também o perdão dos nossos pecados, porque é a autoridade que foi deixada. E não só esse aqui, acho que é o mesmo texto que está falando ainda no versículo, no livro de Mateus, não, é Mateus capítulo 15. Sim. Sim. Os escribas e os fariseus, né, eu falei, a pessoa está debaixo de autoridade. Os escribas e os fariseus tinham autoridade, né, eram sacerdotes, tinham autoridade da própria lei para ensinar a lei.
mas não obedecia à lei, né? Porque até o próprio Jesus falava assim: olha, vocês são hipócritas, porque vocês colocam um peso sobre os outros, mas vocês também não fazem nada, né? Então veja que eles conheciam, colocavam peso em cima dos outros, mas eles não obedeciam. Então Jesus chamou eles, que ainda tinha a autoridade da lei, mas Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles não guardavam de fato a lei, né? Livro de Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9. Verso 9. Vamos ver que coisa interessante. Jesus estava falando de quem? De quem Jesus estava falando? Olha para trás, nos versículos anteriores aí. Dos fariseus, dos anciãos. E eles estavam ali preocupados no seguinte: olha, que eles foram comer sem lavar as mãos. E a tradição deles é que para comer precisava lavar as mãos. E aí Jesus até ele diz assim: olha, na verdade o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, falando exatamente deles. E aí diz assim: este povo me honra com os seus lábios. Por que honrava com o lábio? Porque eram sacerdotes, eram fariseus, eram saduceus, estavam debaixo da lei de Moisés, mas ele estava dizendo assim: olha, eles estão me honrando com os lábios, o coração deles estavam longe, muitas deles estavam ali simplesmente porque amavam os lugares, queriam estar em destaque, queriam estar na sociedade, mas era por isso que eles estavam ali. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje que gostam de vir na igreja para cantar, que gostam de vir na igreja para tocar, que gostam de vir na igreja para falar, e fala bonito, canta bonito, mas o coração está longe de Deus. É a mesma coisa, não é diferente, né? Sim. Quem era fariseus, saduceus, os escribas, só para a gente entender um pouco mais do que acontecia. O professor fala um pouquinho sobre fariseus, saduceus e os escribas, né? Olha como coloca a gente no aperto, tá vendo? Que legal, né? Mas o que é isso? Os fariseus e os saduceus era uma religião, eles eram chamados de religiosos, todos israelitas. A diferença entre os fariseus e os saduceus é que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam. Tanto é que em um discurso Jesus divide eles, né, falando a respeito justamente, Paulo, agora você me ficou difícil aqui, né, ficou confuso aqui, mas é porque eles falam a respeito dele, acho que é Paulo, quando ele estava sendo acusado entre os fariseus e saduceus, que fala a respeito da ressurreição dos mortos e dos anjos, porque os saduceus não criam nem nos anjos e nem na ressurreição dos mortos. E os fariseus, eles criam tanto na ressurreição dos mortos como nos anjos, embora todos eles fossem sacerdotes, todos eles estavam com a lei de Moisés, todos eles mencionavam, ensinavam o povo sobre a lei de Moisés, mas tinha essa divisão de crença entre eles. Então eram os religiosos dos quais Jesus sempre estava recriminando eles, porque diz assim: olha, se assenta na cadeira de Moisés, mas não obedece à lei, não guardava a lei, gostava só de aparecer, porque eles tinham destaque, né? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles tinham destaque porque pertenciam à tribo de Levi. Então, a principal diferença entre eles, que todos eram sacerdotes, todos estavam seguindo a lei de Moisés, mas havia diferença na crença deles, né? Não exatamente, porque tanto os fariseus como os saduceus, eles não criam em Jesus. Eles criam na lei de Moisés, mas não em Jesus. Então a gente não pode dizer que igual a gente, porque nós cremos em Jesus, né? Mas eles não criam. E os escribas, na verdade o escriba, ele tinha a função de escrever, né? A gente não tinha, na época não existia computadores, eles escreviam em pergaminhos, em penas. Então o que era dito, o que era citado, os escribas, eles escreviam, eram os escrivões do templo, que estavam ali, todos descendentes de Levi,
pertencentes à tribo de Levi, mas eles eram os escribas. Todos os manuscritos eram feitos por eles. Então, tudo, a parte escrita, eram só os escribas que faziam. Nem todo fariseu, todo saduceu era escriba, mas normalmente um escriba ou era saduceu ou ele era fariseu, né? Mas todos eles pertenciam a esse grupo de pessoas. Ficou claro? Sim. Na verdade, na época de Jesus, os cargos do templo, sacerdote, eram cargos políticos, mas eles precisavam pertencer à nação de Levi, à linhagem de Levi. Todos eram levitas, mas isso dava destaque políticos entre eles, eles viviam na administração do templo, então tinha seus salários, tinha casa, tinha comida, eles se beneficiavam disso, né, onde eles falam assim, olha, eles vão com pretexto, né, de longas orações nas casas, visitar viúvas, mas na verdade era para espoliá-las, né, para tirar o espólio, para se beneficiar daquilo que eles tinham e não para realmente instruí-los e auxiliá-los, né? Mas davam grande destaque, porque eram considerados homens santos, né, homens do templo, que serviam o povo, então eles tinham destaque entre a sociedade. Tanto é que o próprio Jesus ele foi levado para no sacerdote, né? Anás e Caifás eram sacerdotes quando eles estavam ali, certo? Ó, deu para explicar um pouquinho sem ter a colinha debaixo do pano aqui, né? Mas tá bom. Aí nós seguindo para cá, irmãos, então o que Jesus está falando exatamente desses homens? Ele diz assim, olha, esses homens que estão no templo, estão ali servindo o povo, estão ensinando o povo, estão todos, mas estão me honrando só com os lábios, o coração tão longe. E aí diz assim, mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque, lembra que nós falamos para os irmãos aqui, olha, existem doutrinas bíblicas, são doutrinas. Jesus vai falar que existe doutrina de demônios. Agora, o próprio Jesus fala que o que os escribas e que os fariseus estavam ensinando não era doutrina de demônios, mas era doutrinas de homens que eles haviam criados. Eram regras que eles haviam colocado que não fazia parte da lei cerimonial de Moisés. Não foi dado essa lei a Moisés por Deus, mas eles colocaram, acrescentaram para que pudesse se beneficiar dela, para que pudesse parecer uma casta diferente, um grupo privilegiado de pessoas. Então eles colocaram, mas era doutrina de homens. Então, muitas vezes as pessoas colocam, se eu disser para os irmãos que os irmãos precisam usar vestes longas, é doutrina bíblica. Mas se eu disser para os irmãos que essas vestes longas precisam ser cinza, aí é doutrina de homem. Não tem que ser cinza. Por que tem que ser cinza? Por que tem que ser branco? Porque precisa ser vermelho, precisa ser rosa. Não tem base bíblica. É para dizer que é isso. Aí já passei a doutrina de homem. Não posso dizer que é uma doutrina de demônio, porque não está contra a palavra de Deus, mas também não tem indicação de que tem que ser dessa forma, ou que os homens têm que usar gravata, paletó e gravata, senão não pode entrar no templo. É tudo doutrinas de homens e não tem nada a ver com doutrina de Deus e nem doutrina de demônios, que nós vamos citar alguma coisa aqui mais para frente. Amém? Tranquilo até aqui? Então, Jesus estava era uma tradição que eles tinham ali, né, de lavar as mãos para comer primeiro. Muito bem. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, é mesmo argumento que Jesus usa aí, que fala, Marcos 7, 7. É mesmo o texto mesmo que nós lemos ali, só está no livro de Marcos, né? Então, em vão me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homens, não são mandamentos de Deus. Então, doutrinas que é criada pelas pessoas. Então, não é esse tipo de doutrina que a igreja precisa ter, mas é a doutrina de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus, né? Eu quero voltar com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 16, que aqui o subtítulo, né, fala sobre o fermento dos fariseus e saduceus, na verdade, que ali tentaram Jesus pedindo um sinal, né? E aí Jesus fala
uma nação má e adúltera não será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aí Jesus faz uma advertência, né, para o povo. No versículo, vou ler só o 12, não vou ler todo o contexto. Vamos ver o 11, né, que fica mais fácil. Mateus 16, 11 e 12. Da maneira que Jesus trata essa doutrina aqui, né? Deixe-vos que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Não compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Um pouquinho para trás, irmãos, se a gente fosse no capítulo 15, irmãos, vai perceber que houve a segunda multiplicação dos pães, né? Que Jesus multiplica ali pão para 4.000 homens. Jesus fala a respeito do fermento dos fariseus e eles ficam meio confusos, né? Pensando que Jesus estava falando da compra de pão, exatamente. E o Jesus estava trazendo assim, olha, que guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava falando, compreenderam que não disseram que guardasse fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus que estava fermentando o povo. Olha que coisa interessante, uma doutrina de homem pode fermentar o povo, pode atrapalhar o povo, e Jesus estava falando exatamente dos fariseus, dos saduceus, que nós acabamos de falar um pouquinho para trás aqui, que todos eram sacerdotes, que todos estavam ali debaixo da lei de Moisés, ensinando a lei de Moisés, ensinando o povo, mas que era condenado por Cristo porque eles estavam ali pervertendo a lei de Deus e estavam passando para o povo doutrinas de homens. O que acontece nos dias que nós vivemos hoje? Da mesma forma, muitas pessoas, às vezes com a Bíblia na mão, pega um texto, muda ele e faz uma doutrina que muitas vezes ela se torna uma doutrina de homem ou uma doutrina de demônio, se for contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então, por isso que é tão importante nos dias que nós vivemos conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias já tanto tempo já havia profetizado, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A igreja precisa conhecer as palavras de Deus, porque se ele não conhecer, ele é levado por toda roda de doutrina. Ainda no livro de Mateus, capítulo 22, versos 31 a 33. Aí fala um pouquinho a respeito da ressurreição. Mateus, capítulo 22. Mateus 22, 31. Ressurreição dos mortos, não tendes visto o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas olha que coisa interessante, o que estava acontecendo aqui? Que, como disse para os irmãos, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles procura Jesus, no versículo 23, diz assim: no mesmo dia chegaram-se junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência do seu irmão. Ora, se houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, não deixou descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro até o 7º. No fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual desses será a mulher, visto que todos a possuíram? Então veja que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, então ele procura Jesus usando o que a lei de Moisés dizia, que precisava deixar descendência de um homem. E aí ele disse: olha, teve 7 que morreu o primeiro, o segundo, o terceiro, não deixou descendência. Mas se existe ressurreição, se é dessa forma, quando ressuscitar, quando estiver lá no céu, de quem que vai ser a mulher? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou do 7º? Então veja que ele estava ali provocando Jesus, utilizando parte da lei de Moisés,
E aí, como resposta, né, Jesus no versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque, embora você está pegando a lei e você está fazendo um levantamento, questionamento dela, diz assim, na ressurreição nem casa nem dá em casamento, mas serão como anjos no céu. Irmãos, aqui eu quero fazer uma pequena pausa, um parênteses aqui, né, que eu li esse texto aqui, ocorreu uma lembrança aqui, isso aproveitando o texto. Tem pessoas, lá no livro de Gênesis, que diz assim, que os anjos, que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram bonitas, desceram e entraram e deram descendentes, né? E muitas pessoas dizem assim, que aqueles filhos de Deus, mencionados no livro de Gênesis, logo lá no comecinho, não vou me lembrar o capítulo, mas está no começo lá, antes do capítulo 10 com certeza, né? Então não é o capítulo 1, não é o capítulo 2, não é o capítulo 3, porque está falando da descendência de Adão, não é o capítulo 4, deve ser do 5 ao 8, 9, por ali. E ele diz assim, que aqueles filhos dos homens que vieram e desceram às mulheres eram os anjos, né? Os irmãos já ouviram falar disso? Que os anjos viram, tiveram relacionamento com as mulheres e nasceram os filhos, que depois se tornaram gigantes. Eles falam que a descendência dos gigantes veio daí. Com base... Capítulo 6, viu? Eu falei que era depois do 4 e antes do 8, tá mais ou menos, né? É o capítulo 6, irmãos, vamos perceber, vamos ler aqui, a gente já volta aqui. Só para aproveitar esse gancho aqui que me ocorreu aqui agora. Fugir um pouquinho do texto, mas só que é importante a gente ver aqui. Seis, 2, diz assim, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, todos os dias da vida são 120 dias. Ora, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas. Então, aqui, só para a gente fazer um parênteses, assim, olha, de onde veio os gigantes? Que os anjos tiveram relação com as mulheres. Primeiro, que diz assim, que naquela época já havia gigantes, então não era esse o caso. Segundo, seria os anjos que vieram e tiveram relacionamento físico com as mulheres? É possível isso? Por quê? Não seria contrário à palavra de Deus. Irmãos, viu o texto que nós acabamos de ler agora aqui? No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição, nem se casa, nem são dados em casamentos homens e mulheres. Por que não se casa e não se dão em casamento? Porque serão como os anjos no céu. Ora, anjos no céu não têm sexo, não casa. Como é que poderia os anjos ter relacionamento com as mulheres lá no livro de Gênesis capítulo 6? Então não se trata de anjos, filhos de Deus lá, está falando, os irmãos lembrarem do estudo que nós fizemos sobre a semente, sobre a descendência santa, a separação, né, dos filhos de Deus, os filhos dos homens, os filhos do diabo, a descendência de Caim, que veio, se tornou maldita. Os filhos de Deus eram daquela descendência que veio de Sete. Esses eram os filhos de Deus, não tem nada a ver com anjos. Anjos não têm sexo, anjo não pode engravidar a mulher. Alguém pode dizer assim, mas Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Não era por anjo, era por Deus, que é coisa diferente disso. Então aqui só para lembrar os irmãos, assim, anjos não pode dar em casamento porque não tem sexo. E aí diz assim, a respeito da ressurreição dos mortos, não tem deslido que Moisés vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no versículo que eu li mesmo, né? Sou Deus de vivo, não dos mortos, e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina, maravilhada a doutrina de Deus, porque havia autoridade, conhecimento, não pegar parte e distorcer o que diz. Então eles pegavam na parte, porque eles não criam na ressurreição, e ali armaram uma armadilha para pegar Jesus em alguma coisa. Jesus, conhecendo eles, conhecendo o poder, conhecendo toda a palavra, conhecendo o que é anjo, conhecendo como é no céu, respondeu para eles. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, né? Olha, parte da doutrina de Deus, anjos não podem ter filhos. É muito interessante. Aqui no versículo que nós lemos, diz que
onde nós lemos o versículo 32. As turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas. Nós estamos fazendo estudo da palavra de Deus, e eu pergunto para os irmãos, e o que são as turbas? Quem são as turbas? Multidões. As pessoas. Então, se na sua Bíblia tiver escrito diferente, tiver turba, igual está na minha, né, são a multidão. O povo a multidão é chamada também de turbas, tá bom? Então, as turbas ficaram maravilhados de ver o ensinamento de Jesus, porque tinha autoridade. Irmãos, olha que é importante a gente conhecer a doutrina bíblica, né? Ah, não, mas os anjos vieram lá do céu. Às vezes, irmãos, já deve ter ouvido falar, porque os anjos que pecaram, tinha Lúcifer que voltou contra Deus, ele era regente, maestro, né? Eu quase misturei o magente, né? Era o regente, o maestro no coral do céu, e ele revoltou contra Deus, porque ele era um anjo de luz. O diabo sempre foi diabo, ele foi criado diabo, ele foi criado tentador. O diabo nunca foi anjo de luz, o diabo nunca foi Lúcifer, né? Lúcifer é portador de luz, não tem nada a ver com o diabo, e às vezes as pessoas pegam e por não compreender, volta naquilo que Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que nós estamos falando, isso é doutrina bíblica, né? Quando se fala que o diabo era um anjo de luz, isso já é doutrina de demônio, porque a Bíblia fala que o diabo sempre foi diabo mesmo, né? Então, quando a gente muda, isso já se torna doutrina de demônios. E o diabo fica feliz da vida quando fala que ele é Lúcifer, né? Porque ele fala, eu sou portador de luz. Ele foi criado assolador, e o profeta Isaías, acho que é Isaías, assim, eu criei o assolador. O que é o assolador? O que faz o assolador? Assola. E o que é assolar? Cria assolação, problemas, guerras, devassidões, estraga a vida dos outros, essa é uma assolação. Então, o Moncar fez uma excelente pergunta, assim, o livro de Enoque seria então doutrina de demônios? Olha, a Bíblia fala, Pedro escreve, né, falando de Enoque, foi o sétimo depois de Adão, foi Pedro que fala? Mas Pedro que fala, eu acho que Pedro, que se não me engano, assim, que Enoque, o sétimo depois de Adão, escreveu. Nós não encontramos na Bíblia o livro de Enoque, embora exista um livro de Enoque, tá? Eu já pesquisei algumas coisas e as pessoas dizem, estudiosos, que o livro de Enoque que é apresentado, ele não é autêntico. Então existe passagem mas ele foi alterado. Então o livro de Enoque que os irmãos procurarem, irmãos encontrarem hoje, ele não é autêntico segundo estudiosos. Eu não sei. Mas ele não foi deixado para nós. Então eu não vou dizer que ele é doutrina de demônios, que eu não sei se existiu o livro de Enoque. E até que ponto até que ponto ele foi alterado ou não. Mas as pessoas dizem que ele não é autêntico, ele foi alterado, né? Isso. Então, mas só pelo fato, assim, como eu não li o livro de Enoque, algumas partes apenas, que se diz lá que existia grupos que se revoltaram, que se rebelaram contra Deus, com certeza ele é falso. Porque os anjos, eles foram criados para um fim, e eles sempre obedeceram o fim que ele foi criado. O livro de Enoque, existe inclusive na parte de escatologia, vários estudiosos que usam parte dele, porque tem várias, na verdade, referências que elucidam alguns pontos escatológicos, né? Mas como ele não tem para nós, como aceito como um livro, como é que é o termo? Livro apócrifo, ele não é considerado um livro apócrifo, né? Então a gente não pode dizer que ele é autêntico, então não dá para usar. Embora alguma coisa possa ser verdadeira, mas não dá para utilizar, saber até que ponto ele é verdadeiro ou não. Sim. Mas ele foi
se encontra lá que os anjos revoltaram contra Deus, a Bíblia não fala isso. Ah, mas os anjos caídos, que eu via Satanás cair do céu, quando a gente vê lá que Jesus enviou 70, né, que fala que viu Satanás cair do céu, a gente precisa entender de que céu que ele está falando, do que ele estava falando, porque se ele foi criado do diabo, existe muita dificuldade, que alguns acreditam que o diabo foi expulso do céu antes de Gênesis, antes da criação do homem, né? Outros colocados depois, mas a interpretação não é bíblica. Sim, Ezequiel e Isaías 14, né, que fala lá de Lúcifer, Ezequiel 38? Eu não lembro, que fala lá, mas aquilo lá está falando do rei mesmo, não é. Rei de Tiro. Ezequiel 28, não é 38, é 28, né? Rei por 10, mas está quase lá, né? Então os irmãos ter como base, né? Não é considerado, tá bom? Muito bem. Ainda aproveitando o livro de Marcos, capítulo 1, verso 2, que tudo palavra de Jesus ainda, né? Marcos, acho que eu marquei alguma coisa errada aqui, hein? Não é capítulo 1 não, faltou algum número aqui. Que maravilhados da sua doutrina, que não está falando de Jesus ainda, não pode ser. Mas o texto, irmãos, que eu havia parado aqui, eu marquei Marcos 1, não é Marcos 1, é algum versículo 2, precisa dar uma olhada novamente, diz assim: que maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e os clamou dizendo: que tendes contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que tu és o santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu deles, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Né? É primeiro mesmo. É 22 aqui, é 22. Isso, tá vendo? É nós de pegar aqui, isso, a cura do demoniado de Cafarnaum. É 1:22 para frente, né? Então, maravilharam da doutrina de Jesus. Irmãos, olha que coisa gloriosa. O que Jesus estava fazendo assim? Porque ensinava com autoridade, não como os escribas. O que eles se maravilharam? A doutrina de Jesus, o que ela tem? A autoridade. O que a doutrina de Cristo dá para a igreja? A autoridade. A igreja, quando ela obedece à doutrina, quando ela guarda os preceitos do Senhor, ela tem autoridade, ela está debaixo da autoridade de Deus, porque está guardando realmente aquilo que Jesus mandou. Aqui eles se maravilharam, por quê? Que Jesus mandou que o espírito maligno saísse e o espírito saiu. Então se admiraram e perguntaram, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Por quê? Porque os fariseus, porque os saduceus não expulsavam demônios, não tinham autoridade para isso. Então veja que a doutrina de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, ele tem autoridade para repreender os demônios. Lembra que eu falei para os irmãos da missão dos 70? O que Jesus deu para os 70? Autoridade para expulsar os demônios, para curar enfermos. Eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Por que os demônios submetem? Porque está debaixo da doutrina de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então a igreja falou: olha, a igreja não tem doutrina. Se a igreja não tem doutrina, irmãos, ela não tem autoridade. Só tem autoridade aquele que tem a doutrina de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. E a Bíblia como um todo, não parte dela separar aquilo que a gente acha interessante, né? Então, fala: lá na minha igreja não tem doutrina. Peraí, né? Primeiro que a igreja não é sua. Bom, se ela é sua, ok, você pode fazer o que ela quer, mas a igreja de Jesus, ela tem que ter doutrina, porque é ensinamento de Deus, e os espíritos imundos o obedecem. Ainda no livro de Marcos, no capítulo 4, fala a parábola do semeador, isso mesmo.
é bem a verdadeira doutrina. O texto diz assim, que a verdadeira religião, né, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A religião. E o que é religião? Religião é religar o homem com Deus. Estava caído e religado. Então, quando eles falam assim, a mesma doutrina, né, o que liga o homem a Deus? A palavra de Deus, a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, assim, não, a verdadeira doutrina, irmãos, não é eu pegar, para a gente entender o que nós estamos falando, se o irmão pegar, eu falei aqui de dirigir, o Código Nacional de Trânsito, quem já leu o Código Nacional de Trânsito? Eu não, né? Quem já leu? Se você pegar um artigo e dizer assim, essa é a lei de trânsito, e desprezar os outros artigos, ela é verdadeira? O que é o Código de Trânsito? Todos os artigos. A doutrina ou a religião, visitar órfão e viúva, é parte, é um artigo, 2 artigos que você está colocando ali. Mas o conjunto doutrinário, o conjunto de doutrina bíblica, é o conjunto. Eu não posso dizer que doutrina bíblica é só saudar a todos com o ósculo santo. Se eu falar assim, olha, a doutrina bíblica se resume a saudar os irmãos com o ósculo santo. Não, é parte da doutrina, porque se eu pegar essa e desprezar o restante, eu não estou cumprindo a doutrina de Deus. O que é a doutrina? Toda ela. E mais, né, se a gente pegar ainda na época da lei era muito claro, dizendo o seguinte, se alguém tropeçar em algum ponto da lei, ele é culpado da lei toda, porque ele descumpriu parte da lei. A lei de Deus é a mesma coisa, a doutrina de Deus é a mesma coisa. Se eu pegar parte dela e guardar, e parte eu não guardar, eu estou em desobediência, é a mesma coisa. Então, você, não, mas a doutrina já foi abolida por Deus, a doutrina, não. Primeiro que Cristo nunca aboliu a velha aliança. Onde está escrito que Cristo aboliu a velha aliança? Cristo cumpriu. É diferente, eu vim cumprir a lei, cumpriu a lei. E agora estabeleceu uma nova aliança. Então, o que nós temos? Uma nova aliança que foi cumprida por Deus, até porque a velha aliança mostrava Cristo. Então, nós estamos debaixo da doutrina. Então, eu quero pegar só uma parte da doutrina. Você pegar parte da doutrina, você está em desobediência. O conjunto da doutrina, né? Toda a doutrina. É lógico que eu falei da lei de trânsito, se você ultrapassar, se você desobedecer a cada código, né? A cada artigo, você é multado por cada um deles. Então não adianta obedecer só parte, tem que obedecer todos. E a lei de Deus? Se nós pegarmos, olha que coisa tão interessante, o irmão está falando, veio à mente aqui, né? Por isso que é importante, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz lembrar, né, irmãos? É isso, né? Te lê que o Espírito Santo faz lembrar. No livro de Apocalipse, deixa eu só ver aqui, capítulo 22, verso 18 e 19. Sim. O pastor está colocando ali, é igual o fruto do Espírito. Se eu tiver se eu tiver com a semente, eu não estou com o fruto. Se eu tiver com a casca, eu não estou com o fruto. O que é o fruto? Ele inteiro. Isso é o fruto. Só parte não é. Então, olha que coisa interessante. Lá em Apocalipse 22, verso 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, olha como é que é complicado, se eu acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro dessa lei. Se a pessoa pegar, guardar tudo, mas acrescentar alguma coisa, o que acontece sobre ele? Deus acrescenta praga sobre a vida dele. Olha, interessante. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, então, vamos pegar só uma parte, vou tirar uma parte só. O que acontece se tirar com ele? Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro dessa lei. Olha que coisa interessante. Veja que
quando a gente olha lá para a lei, e é tão gostoso essas coisas, né? Porque a palavra de Deus, ela formando, né? O que aconteceu lá vai se repetindo. Quando Deus chama Josué, para que ele pudesse estar conduzindo o povo para entrar na terra, ele diz assim: trate de fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei. Não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Para os irmãos ficaram ao contrário, mas é a esquerda minha mesmo essa, né? Então, nem para a direita e nem para a esquerda, mas trata de fazer absolutamente conforme está escrito no livro dessa lei. Faça exatamente como é que está escrito. Por quê? Se eu obedecer parte, eu tirei alguma coisa, Deus tira o direito da árvore da vida, ou seja, eu não vou entrar na cidade santa, eu não vou estar lá na ressurreição. Mas se eu acrescentar, as pragas vão ser acrescentadas, eu também não vou entrar do mesmo jeito, né? Então, que coisa gloriosa, né? Então, as pessoas, não, mas a doutrina é só isso aqui. Não, mas a doutrina é toda palavra divinamente inspirada, é proveitosa, toda palavra, a palavra de Deus, né? Veja que Jesus, nós já lemos agora há pouco aqui: errais não conhecendo as Escrituras. Tem pessoas que até conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para a gente não errar, precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se nós conhecermos a Escritura e o poder de Deus, as coisas ficam tudo mais fácil de nós entendermos, né? Sim. Eu não entendi, desculpa, como é que é? Três são os que especificam no céu e três que especificam na terra, né? E a Bíblia original... Não, são três que testificam, não é no céu e na terra, né? É acrescentado, então não é para ser acrescentado, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é pura, é desse jeito e nada mais. Só para a gente terminar esse versículo que eu acabei de falar, aqui no livro de Marcos, capítulo 4... Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou ler até o 2, eu não vou ler toda a palavra, ele tem a parábola do semeador aí. Marcos capítulo 4, verso 1 e 2. Quem achar pode ler. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e lhes ensina sobre. Ó, tem a parábola do semeador, uma parábola. Jesus começou a ensinar. O que é doutrina? Ensinamento de Jesus. Jesus entrou no barco, foi no mar e começou a ensinar a multidão, as turbas, né? E ele ensinava com muitas parábolas e dizia da sua doutrina. Até as parábolas que Jesus usou é doutrina dele. Mesmo as parábolas, por isso que ele diz assim, a respeito das palavras do Senhor Jesus, conhecer toda a Escritura, porque mesmo ensinando sobre as parábolas, olha, uma semente caiu na terra ruim, outra caiu na terra seca, outra caiu entre os espinhos, ele vai ensinando, até isso que ele estava ensinando como parábola é uma doutrina de Jesus. Não é? O que a gente tira? Nada, tem que guardar toda a palavra de Deus. Né? Toda a palavra de Deus é doutrina. Então você fala, não, mas o livro tal não é para a igreja. Como é que não é para a igreja? É para quem? Toda a palavra é para a igreja. Eu preciso ler, entender o que ele estava falando. Veja que Jesus, eu acho tão interessante, irmãos, que os discípulos andaram com Jesus e o entendimento deles estavam fechados. A Bíblia fala que quando Jesus aparece para eles, abriu-lhes entendimento para que compreendessem as Escrituras. O que acontece? A Escritura está aqui. Qual que é o problema? Às vezes as mentes estão fechadas. Então precisa de Jesus abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Esse é o grande problema, né? Porque a Bíblia fala que assim, não é para aquele que quer, mas é para aquele que ele quiser revelar. Quando digo aquele que quer, aquele que é grande, aquele que é estudado, veja, Jesus o tempo todo estava criticando
os fariseus, os saduceus. Quem que era eles? Os grandes estudiosos. Então, mas o teólogo famoso da mídia falou isso, falou aquilo. Não importa o que o teólogo falou. O que Jesus falou? É isso que importa. Então, os grandes estudiosos, fariseus, saduceus, não compreendiam as palavras de Jesus. Então, a gente olha para cá e vê que nem os discípulos, enquanto Jesus não abriu o entendimento deles, não compreenderam as Escrituras. Então, as Escrituras são doutrina para a igreja, toda ela, até mesmo as parábolas. Todas as parábolas que Jesus falou, não falou por acaso. Todas as parábolas têm ensinamento para nós. Então, precisamos estudar, inclusive, as parábolas para entender o que Jesus quer de cada um de nós. Não é interessante, não é gostoso a gente ver isso? A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, os irmãos abrirem aqui, metade da página aqui tem comentários de textos. Esses comentários, eles não fazem parte do original. São, no caso aqui, o Matthew Henry, não sei como é que ele é o nome dele, era em inglês, né? Matthew Henry é comentada por ele. O que está aqui embaixo, né, é comentário que ele fez, assim como outras Bíblias. Então, o comentário não faz parte da Bíblia original. Assim como capítulos e versículos também não faz, né? Assim como notas explicativas também não faz. Quando os irmãos veem um subtítulo, um título aqui em cima, por exemplo, livro de Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Isso aqui não faz parte da Bíblia original. A Santa Ceia. Tem irmãos que vêm aqui na frente e vai ler. Eu vou ler no livro, né, aqui, Mateus, vamos ler. Mateus 26, 17. Se eu não estou enganado, acho que não estou não, né? Mas Mateus 26, 17. Quer ver? Só mostrar para os irmãos. Ó, Mateus 21. Não dá trabalho porque mais da metade da página aqui é tudo comentários. Então, ó, você está no 20 e pouco, mas não chegou ainda. 26, ó. Mateus 26, 17. Do 16, entre o 17, aparece assim, a última Páscoa, a Santa Ceia. E tem irmãos que vai ler a Bíblia e dizem, eu quero ler com os irmãos, livro de Mateus 26, 17, a última Páscoa e a Santa Ceia. Isso aqui não é bíblico. Não existe Santa Ceia. Existe ceia do Senhor. Alguém colocou Santa Ceia. Eu vejo muitas pessoas assim, e lê o subtítulo. O grande problema é que, de uma casa publicadora para outra, às vezes o subtítulo é diferente, inclusive, né? Porque aquela casa publicadora colocou ali em cima uma nota que ele entende que é aquilo que está dizendo, mas não é bíblico, né? Então, ali na outra já está assim, a última Páscoa, a ceia do Senhor e a traição. Então, às vezes, o irmão pega lá e lê qual que está correto. A última Páscoa, ela é verdadeira? De Jesus, sim, mas os judeus continuaram fazendo. Então, não foi a última Páscoa, foi a última Páscoa de Jesus. A ceia do Senhor, sim. A traição, também aconteceu. Mas veja que é a casa publicadora que coloca isso, não faz parte da Bíblia, né? Então, só para os irmãos ver que às vezes os irmãos leem e o outro fica procurando, na Bíblia não está escrito isso, né? Não está porque é nota de rodapé, é nota de título, de subtítulo, mas não faz parte da Bíblia original. Amém?
tenha permanecido por algum período, porque lembra que houve um concílio lá, que foi convocado Paulo, que eles tinham uma questão dos gentios que se convertiam e eles queriam circuncidar, né? Então pode ser que alguém permaneceu algum tempo, mas para a igreja iniciou-se uma nova aliança. Então, é complicado, porque se a Bíblia fala que pela lei ninguém conseguia se salvar, e se você tropeçar num ponto, você é culpado de todos, né? Então é meio difícil. Ele cumpriu a lei, né? Está crucificando Cristo novamente. É difícil, né? São pontos complicados. Mas é uma nova aliança, né? Um novo estabelecimento. Só para dizer para os irmãos que esse subtítulo não faz parte da Bíblia. Foi colocado para facilitar o nosso estudo, mas o original é uma carta escrita. Sem capítulo, sem versículo, sem nada. É uma carta escrita. Não, na verdade, assim, aquela praga de Apocalipse, nós estamos relacionando ao livro de Apocalipse. São as pragas que foram derramadas sobre aqueles que não têm a marca do selo do Deus vivo. Então, se é dado pragas para alguém daquelas do livro de Apocalipse, é porque ele não tem a marca de Deus, não tem o selo de Deus. Então, se não tem o selo de Deus, ele está condenado mesmo. Porque nós estamos pegando dentro do contexto bíblico de Apocalipse. As pragas de Apocalipse. Então, assim, olha, vai ser acrescentado as pragas. Por quê? Porque ele não tem a marca do selo de Deus vivo. Então, se ele não tem a marca de Deus, ele está condenado. Não, veja, as pragas do Egito, que ocorreu, figuras do que vai acontecer no futuro. Figuras. Né? Não é que vai ser a mesma coisa, mas são figuras. Mas o contexto é complicado, porque se você acrescenta, vai ser acrescentado as pragas. Se foi acrescentado praga, é porque você não tem a marca do selo de Deus vivo. Se você não tem a marca do selo de Deus vivo, você não faz parte dos 144 mil. Se você não faz parte dos 144 mil, você não está no monte Sião com Cristo. É um conjunto de coisas, né? Então, a Bíblia você vai ligando ela, né? Amém? As horas já deu o nosso horário aqui. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta do que nós falamos? Uma figura de linguagem dada por Cristo, que os 70 foi, expulsou demônios, eles foram libertos, o diabo perdeu a autoridade sobre aqueles que receberam a Cristo, e disse, eu vi Satanás cair, ele perdeu sua autoridade, como um raio, né? Olha, o que acontece com o raio? Ele vem visivelmente perdendo a sua força. Sim, e se o diabo tivesse sido lançado do céu, estava no céu até aquele momento, significa que somente depois daquele momento que ele foi sair, que tinha sido lançado. Então, até aquele momento que Cristo estava na terra, o diabo estaria lá no céu. Então, veja, são coisas diferentes, porque o diabo já estava no jardim do Éden, como serpente, então ele não podia estar no céu. Sim, aquele que nasceria depois e Cristo já tinha nascido. Então, veja que o diabo não estava lá no céu, uma figura de linguagem que foi dada, que ele perdeu a autoridade, perdeu o domínio, mas não era literal. Por isso que a gente precisa conhecer a doutrina de Deus, não um versículo ou outro. Veja, o diabo foi tentar Cristo usando um versículo, um pedaço, não pegou o contexto. Muitas vezes, é o que acontece, a gente pega um versículo e não o contexto, a gente precisa pegar toda a palavra, que toda a palavra ela se fecha, ela não se contradiz. Às vezes um versículo parece ser contraditório com o outro, mas quando a gente pega o contexto, a gente vai ver que não é contraditório.
Então, o diabo ele foi esperto, né? Ele pegou um versículo. Tem muita gente que faz isso, ele pega um versículo para se defender, mas a gente precisa pegar toda a Bíblia. Amém? Mas vamos agradecer a Deus então, lembrando os irmãos que no próximo sábado temos o culto no Jardim Marquês, domingo pela manhã, reunião de crianças, jovens e adolescentes, e às 7 horas temos o culto de louvor e adoração a Deus aqui nesse templo. Agradecemos cada um dos irmãos, o pastor Oswaldo, semana passada, que se empenhou para trazer o estudo para os irmãos, que nós não estávamos aqui. Agradecemos os irmãos que oraram a nosso favor, que estivemos ausentes, viajando, né? Chegamos na segunda-feira à tarde lá em Guarulhos, mas cheguei em casa, já era quase meia-noite, né? Depois de Guarulhos para Ribeirão, tem uma boa caminhada ainda, né? E saímos de Guarulhos 6h30 da tarde, maravilha, né? No horário que o trânsito estava bem gostoso lá, né? Então, e meu GPS ainda parou de funcionar, aí eu consegui localizar depois, saiu ali, acho que na Fernão Dias, depois na Marginal de GT, e saiu da Marginal, chegamos inteiro, né? Que benção, né? Que Deus possa continuar abençoando, né? Terça-feira quase que eu descanso, mas precisei trabalhar e acabou não conseguindo estar com os irmãos no culto, mas estamos 93% já recuperado, graças a Deus, né? Depois de uma viagem de 10 horas de voo, mais umas dentro do avião e a madrugada sem dormir para poder chegar no aeroporto, né? Mas foi uma maravilha, né? E Deus abençoe e graças a Deus estamos de volta, né? Para junto adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo e aproveitar, convido o pastor Oswaldo, né, para fazer a oração final, da bênção final. Deus abençoe o pastor Aparecido, irmã Cristina, que estão conosco nessa noite, depois de uma temporada longe, né? Mas hoje estão aqui, que Jesus possa continuar abençoando grandemente a cada um dos irmãos, né? E permitindo Deus, na próxima quinta a gente volta a ler mais alguns textos a respeito de doutrinas bíblicas, lembrando os irmãos que nós não pretendemos entrar em nenhuma delas por enquanto, mas vendo aqui que a Bíblia fala sobre doutrinas bíblicas. Deus abençoe a todos.